que se encontra em Jeremias, capítulo de número 18. Quero fazer menção só do versículo de número 1. Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, o 2, levanta-te e desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Pode tomar o vosso assento. Desde já quero fazer os meus agradecimentos, quero agradecer a Deus por a oportunidade a qual Ele me concede mais uma vez de falar da sua grandeza, da sua majestade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor regional, o pastor Lucas Quintino, que nos deu e nos dá essa oportunidade sempre. Louvo a Deus pela vida da missionária Iracema, a qual lançaste este convite para nós estarmos falando do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Louvo a Deus pela vida desta igreja linda. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que está aqui também na minha retaguarda. Irmãos, nós estamos aqui subordinados a um tema, e é um tema que eu já preguei um domingo, a qual o pastor nos deu a oportunidade, e quando foi me dada a oportunidade para pregar sobre esse tema, fiquei um pouco pensativo no momento, porque esse tema muitas das vezes nos leva a um momento de reflexão, a um momento de conserto, mas eu quero crer que Deus dará uma nova direção, Deus me dará uma nova revelação através do seu texto, e eu quero crer que até o termo desta campanha, Deus irá fazer proeza em nosso meio. Queridos, quero convocar toda a igreja nesta noite a adorar a Deus juntamente conosco. Quando o cantor está louvando, os irmãos assim acompanham para o ajudar, para assim o adorar a Deus, através dos louvores que os irmãos estão louvando. Mas o pregador, a forma de você ajudar ou de louvar juntamente com o pregador, é você dando glória, é você exaltando o nome do Senhor. E eu quero te convocar nesta noite para você juntamente comigo fazer parte dessa adoração. Eu não estou aqui para me apresentar, eu não estou aqui, aleluia, para me aparecer, mas eu estou aqui para, em forma de mensagem, em forma de pregação, adorar o nome do Senhor. E eu quero, juntamente com essa igreja linda, adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero crer que nesta noite você tem saúde suficiente para estufar o teu peito e adorar o nome do Senhor. Queridos, o texto a qual foi apresco em Jeremias, capítulo de número 18, e versículo 1 a seguir, nos conta uma história a qual nós temos um conhecimento, mas todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias para meditar nesse texto, nós aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. E novamente, quando eu abro nesse texto para estar ministrando no dia de hoje, no culto Hospital da Alma, eu aprendi mais um pouquinho da parte do Senhor. E eu quero crer que a igreja nesta noite também aprenderá um pouquinho mais da parte do Senhor. Queridos, nós entendemos que o texto inicia, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. Nós entendemos que a primeira ordem do Senhor para Jeremias foi para levantar. E quando eu estava a meditar nesse texto, eu estava analisando e refletindo que todo o ser humano, quando ele passa por momentos de dificuldade, todo ser humano, quando ele passa por momentos difíceis, a primeira coisa que ele faz é se prostrar. A primeira coisa que ele faz é curvar a sua cabeça. Quem é que ainda não viu uma pessoa quando está triste? Uma pessoa, quando ele está triste, ele não consegue ter o olhar firme.
Uma pessoa, quando está triste, ele não consegue erguer a cabeça para olhar para frente, mas ele sempre, quando está triste, ele anda de cabeça baixa. Você pode analisar quando uma pessoa ela está chorando, ela não chora com o nariz empinado, mas logo ela se prostra para que ela venha chorar ou ela venha lamentar por aquele momento a qual ela está vivenciando. Eu entendo também quando uma pessoa chega em uma determinada cidade a qual ela está procurando emprego, quando ela está procurando aquele emprego, bate em várias portas, quando ela não encontra aquele emprego, a primeira coisa que ele faz é se prostrar dentro de um quarto, fechar as portas e ficar lamentando por aquele momento a qual ele está vivenciando. Eu entendo que quando uma pessoa está depressiva, ela entra dentro do seu quarto e não quer mais se comunicar com ninguém. Eu entendo que quando uma pessoa está passando por um deserto, está passando por um momento muito dificultoso, a primeira coisa que ele faz é se prostrar, é se deitar, porque ele não está tendo força, o seu autoestima está de mal para pior. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus fala ao profeta Jeremias, ele então pronuncia a seguinte palavra: levanta, Jeremias. O que eu quero dizer através desse texto aqui ao coração da amada igreja, todas as vezes que Deus se revela na sua palavra, na Bíblia Sagrada, para os seus profetas, dizendo para os profetas, pronunciando para os profetas se levantar, é porque Deus tinha algo a fazer através da vida daquele profeta. O que eu aprendo aqui é que Deus tinha um grande milagre para fazer na vida do profeta Jeremias. O que eu quero aqui nesta noite falar ao coração da amada igreja, o que eu quero te dizer nesta noite é para você se levantar. O que é isso, evangelista Sila? Talvez você entrou aqui nesta noite desacreditado, talvez você entrou aqui nesta noite desanimado, talvez você entrou aqui nesta noite com a sua expectativa de mal para pior, talvez você entrou aqui nesta noite, aleluia, com a sua cabeça baixa, e talvez você está dizendo: não tem mais jeito para minha história, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para essa situação a qual eu estou vivenciando. Mas eu quero te falar nesta noite que Deus me trouxe aqui a esse recinto como profeta dele. Deus me trouxe aqui nesta noite como boca do Deus Todo-Poderoso para dizer ao teu coração: levanta, porque há um grande sinal para acontecer na tua vida. O Deus Todo-Poderoso, quando o profeta Jonas estava prostrado, quando o profeta Jonas estava de cabeças baixas, Deus chega diante do profeta e fala para Jonas: levanta, Jonas. E a Bíblia diz que Jonas se levanta e vai fazer o que Deus tinha mandado. Ei, nesta noite Deus está dizendo ao teu coração: levanta, porque tem algo grande para acontecer na tua casa. Deus está dizendo nesta noite: levanta, porque Ele quer fazer um grande milagre sobre a tua vida. Uma certa feita, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Josué, ele estava desanimado. Sabe por que Josué estava desanimado? É porque a sua liderança, é porque Josué tinha perdido, aleluia, Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés morre, a Bíblia diz que então Josué, ele fica desesperado. A Bíblia vai dizer que então Josué, ele fica preocupado, ele ficou sem saber o que fazer, ele perdeu a expectativa, Josué perdeu a esperança, Josué perdeu, aleluia, o foco. Josué estava desacreditado, para ele estava tudo acabado, mas o Deus Todo-Poderoso se revela para Josué no capítulo de número 1, dizendo: levanta, Josué, porque eu te darei vitória. E nesta noite Deus está dizendo para o Josué de Deus nesta noite: levanta, levanta, porque
Deus irá te dar uma grande vitória. Eu não sei em que área você está precisando de uma vitória, eu não sei em que área você está precisando de um milagre, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo através da sua palavra: levanta, porque a vitória é nossa. Levanta, porque a vitória é do povo de Deus. Levanta, porque a vitória é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Levanta e marcha, porque o Deus Todo-Poderoso entregará os seus inimigos em suas mãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Levanta, porque Deus tem um grande milagre a realizar sobre a tua vida. Levanta, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer algo grande sobre a tua vida. Levanta, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer mudar o quadro da tua história. Levanta, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te tirar do calabouço. Levanta, porque o Deus Todo-Poderoso, nesta noite, como Ele pegou na mão de Pedro, quando estava se afundando sobre o mar, Ele quer pegar nas tuas mãos nesta noite e quer te levantar. Quantos acreditam que o Deus Todo-Poderoso quer te levantar? Ei, você não vai se afundar, ei, você não vai morrer, ei, você não vai perecer. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo para você nesta noite: levanta, porque há algo grande para realizar sobre a tua vida. Quando Agar estava no deserto, a Bíblia diz que acaba o pão, a Bíblia diz que acaba a água, e a Bíblia diz que o calor do deserto estava consumindo Agar e o seu filho. A Bíblia diz que quando ela se encontrava naquela situação, a Bíblia vai nos dizer que Agar começa a chorar. Agar começa a lamentar no deserto. Não tinha pão para comer, não tinha água para beber. A Bíblia diz que Agar, ela contemplando o seu filho perecendo naquele deserto, a Bíblia diz que Agar, ela começa então a dobrar, aleluia, ela dobra a sua cabeça e começa a lamentar, ela começa a se preocupar. A Bíblia diz que Agar, ela se distancia do seu filho, para que ela não viesse contemplar o seu filho morrendo no deserto. E muitas das vezes nós se distanciamos das pessoas para que as pessoas não viessem ou não venham contemplar o nosso sofrimento, para que as pessoas não venham contemplar as lágrimas que venham rolar sobre os nossos rostos. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, que o Deus Todo-Poderoso se revela, aleluia, diante da presença de Agar e fala: levanta, Agar, porque eu vou fazer um grande milagre. E o Deus Todo-Poderoso fez um grande milagre sobre a vida de Agar. Ei, Deus quer fazer um grande milagre sobre a sua vida, mas para que Deus possa fazer esse milagre na sua vida, levanta e toma a posição de soldado valente. Levanta e marcha, levanta e enfrenta o teu inimigo, porque nós iremos vencer esta batalha. Nós não vencemos batalhas deitado, nós não vencemos batalha se escondendo, nós não vencemos batalha recuando. Quando falamos em batalha, meus queridos, logo vem em minha mente a história de Davi. A Bíblia diz que Davi, um menino pequeno, um menino que ninguém dava nada por ele, a Bíblia diz que ele estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. O seu pai chama Davi para que fosse levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. A Bíblia diz que então Davi pega a bagagem, e quando Davi pega a bagagem, a Bíblia diz que Davi vai então entregar alimento para os seus irmãos. E quando a Davi, ele contempla de longe o gigante Golias desafiando a sua nação, o gigante Golias desafiando os seus irmãos, o gigante Golias desafiando o povo do Deus Todo-Poderoso, mas a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos estavam com medo do gigante Golias e não teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. A Bíblia Sagrada diz que então Davi,
ele se pronuncia e se coloca de pé e diz: eu vou lutar contra esse gigante. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo não estava acreditando no potencial de Davi. A Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos estavam dizendo: Davi, tu não tem juízo, Davi, olha o teu tamanho, Davi, tu não tem especialidade na guerra, Davi, você não tem preparo para batalhar na guerra. E a Bíblia Sagrada diz que Davi disse: eu não irei lutar com as minhas forças físicas, eu não irei lutar com as minhas forças humanas, mas eu irei lutar no nome do Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu aprendo é que a Bíblia Sagrada vai nos contar no livro de Samuel que então, quando o gigante Golias se prepara para ir ao encontro de Davi, a Bíblia diz que Davi, ele não correu, a Bíblia diz que Davi, ele não se escondeu, a Bíblia diz que Davi, ele não lamentou, a Bíblia diz que Davi não chorou, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se posiciona, se levanta, se coloca de pé, aleluia, como um soldado valente. Ei, todo soldado para vencer a batalha, todo homem ou toda mulher de Deus para vencer a batalha, ele tem que se colocar na posição de guerrear. E nesta noite, você que entrou aqui prostrado, nesta noite, você que entrou aqui desanimado, nesta noite, você que entrou aqui, aleluia, pensando que está tudo acabado, eu quero te dizer: levanta, 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 porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai te conceder a vitória. Se tiver homens e mulheres nesta noite com coragem de se levantar, se tiver homens e mulheres nesta noite com a disposição de se levantar, eu quero crer que você não sairá daqui da mesma forma que você adentrou, mas você sairá daqui flutuando de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que então o profeta Jeremias, ele se levanta, e quando a Bíblia nos diz que o profeta Jeremias se levanta, o Deus Todo-Poderoso dá a segunda ordem para o profeta Jeremias. Deus diz: ó Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Ei, meus queridos, nós precisamos se levantar, mas nós precisamos descer na casa do oleiro. Sabe por quê? Porque na casa do oleiro é o lugar que Deus enche o vaso. Sabe por quê? Porque na casa do oleiro é o lugar que Deus muda o vaso. Sabe por quê? Porque na casa do oleiro é o lugar onde Deus dá brilho para o vaso. Sabe por quê? Porque na casa do oleiro é onde o Deus Todo-Poderoso dá autoridade para o vaso. E se nesta noite tiver vaso com a disposição de descer a casa do oleiro, se prepare, porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai te encher de unção. O Deus Todo-Poderoso, ele vai te encher de autoridade. O Deus Todo-Poderoso, ele vai abrir porta onde não tem porta. Sabe por quê? Porque aonde tem vaso tem milagre. Sabe por quê? Porque aonde tem vaso o sobrenatural de Deus acontece. Sabe por quê? Porque aonde tem vaso o Deus Todo-Poderoso faz milagre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. E se você crê nesta noite, os sinais do Deus Todo-Poderoso vai seguir a tua casa. Os sinais do Deus Todo-Poderoso vai seguir a tua família. O sinal do Deus Todo-Poderoso vai te visitar, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que eu aprendo através desse texto, que quando Deus dá a segunda ordem para o profeta Jeremias, desce a casa do oleiro, a Bíblia vai nos dizer que quando Jeremias chega na casa do oleiro, que ele encontra o oleiro moldando, quando ele encontra o oleiro trabalhando no barro, a Bíblia vai dizer que Deus, ou a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele não encontra o oleiro de braços cruzados. A Bíblia vai nos dizer que
Quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando sobre as rodas. Ele encontra o oleiro mexendo, amassando o barro. O que eu quero dizer é que nesta noite, enquanto você desce na casa do oleiro, o Deus Todo-Poderoso está trabalhando pela tua casa. Enquanto você desce na casa do oleiro, o Deus Todo-Poderoso está trabalhando no teu casamento. Enquanto você desce na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando na vida do teu filho. Quando você desce à casa do oleiro, o oleiro está trabalhando, aleluia, e abrindo porta onde não tem porta ao teu favor. Quando nós descemos à casa do oleiro, o oleiro visita a nossa família que está distante. Quando nós descemos à casa do oleiro, o oleiro está abrindo, aleluia, porta onde não tem porta, para fazer milagres sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer, quando você desce às madrugadas, o oleiro já está trabalhando ao teu favor. Quando você desce ao jejum, o oleiro já está fazendo milagres sobre a tua vida. E nesta noite, se aqui porventura tiver homens ou mulher que tem esta coragem de descer até a casa do oleiro, você contemplará o que Jeremias contemplou naquele grande dia. A Bíblia diz que a vida de Jeremias saiu mudada quando ele saiu da casa do oleiro. E nesta noite você está na casa do oleiro, você está na casa do Pai. E na casa do Pai, eu costumo dizer que nós temos a liberdade de abrir a geladeira e pegar a melhor fruta. Nesta noite você tem a liberdade de pedir a Deus o milagre que você necessita. Nesta noite você tem a liberdade de pedir a Deus a providência que você necessita. Nesta noite você tem a liberdade de contar para o Deus Todo-Poderoso qual é a tua necessidade. Se você contar para Ele qual é a tua necessidade, Ele fará proeza sobre a tua vida. Desce à casa do oleiro, e eis que estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Queridos, aprenda, entenda, que quando nós descemos à casa do oleiro, não significa que porque naquele momento que nós descemos, é o momento que Deus vai trabalhar sobre as nossas vidas. Nós pensamos que quando nós descemos na oração, é naquele exato momento que Deus irá fazer o milagre. É certo, meus queridos, que a oração é a chave da vitória. Mas o teu milagre já está produzido, o teu milagre já está pronto há vários tempos atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes que houvesse dia, Deus já reinava na tua casa. Antes que houvesse dia, Deus já conhecia os teus caminhos. Antes que houvesse dia, Deus já conhecia os teus passos. Antes que houvesse dia, Deus já conhecia, aleluia, os teus problemas. Então antes que houvesse os teus inimigos, antes que houvesse essa tribulação que está sobre a face da terra, Deus já contava, Deus já traçava nos seus planos: eu vou proteger a igreja madureira, eu vou proteger o soldado da igreja madureira, eu vou proteger esta igreja, porque é uma igreja que me busca, é uma igreja que conhece a minha grandeza, é uma igreja que conhece a minha santidade, é uma igreja que conhece a minha soberania. E o que eu aprendo é que Jeremias, ele reconheceu a grandeza do Deus Todo-Poderoso, tanto é que ele desceu. Quando falamos em descer, falamos em se humilhar, e a Bíblia diz que Jeremias, ele teve a humildade de se humilhar perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Se nesta noite você tiver a humildade de abrir a boca para adorar o Deus Todo-Poderoso, se você tiver a humildade nesta noite de dizer que é dependente dele, se você tiver a humildade nesta noite de dizer que ele vive e reina para sempre sobre as nossas vidas, ele fará proeza sobre as nossas vidas.
não poderei, 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Meus queridos, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que tem poder de fazer e desfazer. A Bíblia diz que quem pode tirar a vida e dar a vida somente Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que Deus está no domínio, no controle de tudo. O que eu aprendo aqui é que Deus estava mostrando para Jeremias e dizendo: se esse povo perverso, se esse povo maldoso de coração, ele se converter aos meus caminhos, eu tenho a possibilidade de fazer com ele como eu fiz com esse barro. Eu tenho o poder de mudar a história dessa nação, Jeremias. Eu tenho o poder de mudar a história desse povo. O que eu quero dizer nesta noite, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de mudar a tua história. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de mudar, aleluia, o quadro da tua história. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de converter as tuas lágrimas em alegria. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de converter as suas noites perdidas em noites belas de sono. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de converter a tristeza em coisas boas sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós, aleluias, se nós crermos, nós veremos e contemplaremos a glória do Senhor. E se você crê, igreja, você vai sair desse anonimato. Se você crê, o Deus Todo-Poderoso, Ele está disposto a encher vaso. O Deus Todo-Poderoso nesta noite, Ele está disposto a fazer milagre nesse culto, titulado Culto Hospital da Alma. O médico dos médicos está presente aqui nesta noite. O médico dos médicos, que se chama Jesus Cristo Nazaré, Ele está presente. Ele está presente sobre esta catedral. Ele está presente sobre a nave desta igreja. Ele está presente sobre a tua casa. Ele está presente sobre a sua vida. Se você crê, levante as mãos para o alto e adore o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está presente na casa. E a Bíblia diz que Jeremias, ele saiu da casa do oleiro maravilhado pelo que Deus fez sobre a vida dele. Queridos, é muito fácil nós recebermos um milagre. Diariamente, vem pregadores e pregadoras falar da palavra de Deus e mostrando o caminho a qual nós como cristãos devemos andar. Mas muitas das vezes, uma coisa simples que nós devemos realizar para alcançar as coisas maiores sobre as nossas vidas, nós batemos no peito e não queremos fazer aquilo a qual Deus ordena. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele falou para Jeremias, e a Bíblia diz que Jeremias atentamente ouviu a voz do Senhor. Se você nesta noite sair daqui ouvindo a voz do Senhor, se você nesta noite sair daqui acreditando que foi Deus que falou contigo, se nesta noite você sair daqui obediente à voz do Senhor, se nesta noite você tiver a humildade de descer até a casa do oleiro, e você contemplará o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz, meus queridos, e nós entendemos que o nosso Deus ainda é o ontem, o hoje e eternamente. Deus fez milagres
milagre no passado, mas Ele continua fazendo milagre no presente. Mas Ele precisa de homens e mulheres que acreditam. Ele precisa de homens e mulheres que tenham confiança na sua palavra. Ele precisa de homens e mulheres que deixem de deixar a sua confiança. Tem pessoas que confiam na ciência, tem pessoas que confiam no seu braço forte, tem pessoas que confiam em carro, cavalos, mas nós faremos menção do nome do Deus Todo-Poderoso. Nós faremos menção do nome daquele que é e que era e que sempre será o autor e o consumador da igreja. E o meu Deus não mudou. Quem mudou foi o ser humano. Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. O Deus Todo-Poderoso tem poder para fazer um milagre, para fazer um milagre, para fazer um milagre sobre a tua vida. Ele tem todo o poder para fazer um milagre sobre as nossas vidas. Mas o milagre, para se realizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, não depende de Deus. O milagre depende de você. Porque as promessas estão escritas na Bíblia Sagrada. Tem várias promessas que Deus é o mais interessado em abençoar a igreja. Mas você precisa abrir o teu coração. Você precisa quebrantar o teu coração. Você precisa quebrantar a tua mente. Você precisa deixar as concupiscências da carne e começar a andar no Espírito. Você precisa deixar as coisas mundanas e passar a fazer a vontade do Eterno. Você precisa deixar o oleiro te moldar, porque o oleiro em pleno século 21, ele está querendo encher esta nação de glória. Ele está querendo, ele está disposto a encher o seu povo de unção e de autoridade, mas para isso nós precisamos entrar ou descer na casa do oleiro, porque quando nós descemos na casa do oleiro, o oleiro trabalha sobre as nossas vidas e nós ficamos um vaso de valor na presença dele. Há vários tipos de vaso, mas nós sabemos que o vaso a qual tem mais valor na ótica humana é um vaso feito de ouro. Mas um vaso feito de ouro, ele não pode ser remoldado, ele não pode ser trabalhado. Tanto é que quando o Deus Todo-Poderoso, ele cria o homem, a Bíblia diz que ele criou todos os seres, ele criou toda a matéria-prima, mas quando ele criou o homem, ele criou do pó da terra. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando ele precisasse moldar, quando ele precisasse trabalhar na vida do homem, ele tinha disponibilidade, ele tinha autoridade de amassar o barro, ele tinha autoridade de molhar o barro e fazer dele uma nova criatura. E o Deus Todo-Poderoso, ele tem poder de fazer o teu esposo ser uma nova criatura. Ele tem poder de fazer a prostituta ser uma nova criatura. Ele tem poder para fazer o feiticeiro ser uma nova criatura. Ele tem poder para fazer, aleluia, o drogado ser uma nova criatura. Ele tem poder de fazer o alcoólatra ser uma nova criatura, porque ele é o oleiro. E se nós deixarmos o oleiro trabalhar sobre as nossas